Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. Muito bacana todos os dias a gente poder ter esse espaço aqui, né? E hoje fatos muito importantes, como eu tenho salientado nos últimos meses, que dizem respeito à liberdade do presidente da República. Eu tenho dito aqui que o presidente vai ter sérios problemas com a justiça e ele vai terminar preso. E a instauração da CPI da Covid no Senado Federal materializa isso que eu estou dizendo para vocês. Por quê? Porque se no âmbito da investigação criminal de casos policiais que a gente tem conhecimento, o delegado de polícia, quando ele investiga o acontecimento e durante o inquérito ele faz a coleta de provas, ali você tem a materialização de uma futura acusação. Então o delegado de polícia terminou o inquérito, ele manda para o Ministério Público, e o Ministério Público, diante do que está apresentado ali, ele vai oferecer a denúncia, ou seja, vai abrir ação penal contra o investigado ou não, se achar que não tem provas para isso. A Comissão Parlamentar de Inquérito é o inquérito no âmbito do Poder Legislativo. O que os senadores vão fazer são atos muito próximos ao que o delegado de polícia realiza também. E aí, no pedido que foi feito junto ao Supremo Tribunal Federal por dois senadores, o Cajuru e o Alessandro, me fugiu outro nome dele, Alessandro Vieira, que é policial, né, já não está exercendo porque está como senador, né? Enfim. Mas o que eles cobraram do Supremo Tribunal Federal, inclusive, está sendo objeto de interpretações muito equivocadas. Eu vi esse intelectual aí, que é o vice-presidente da República, o Mourão, esse pessoal das Forças Armadas, né, eles deviam ter um pouco mais de ensino sobre a Constituição Federal. E o indivíduo, quando chega à vice-presidência, ele tinha que fazer um psicotécnico, né? Tem que fazer algum tipo de estudo sobre a Constituição, porque o Mourão falando besteira, interferindo novamente, né? Toda hora o Mourão dá a sua carinha para mostrar que ele está no jogo, ele está esperando aí o que vai acontecer com o Bolsonaro. E agora, internamente, ele deve estar comemorando, né? Porque ele sabe, já deve ter sido informado, que isso aí vai culminar com prisões lá na frente do presidente da República, quando ele não for mais presidente, e das pessoas que estiveram com ele nesse governo, somando vítimas umas atrás das outras por conta dos seus comportamentos. Bem, e o Mourão diz, STF interfere no Legislativo ao mandar instalar CPI da Covid. Bom, essa notícia, inclusive, ela foi dada por vários veículos de comunicação de forma totalmente equivocada, gente, porque não é o Supremo Tribunal Federal que está mandando um outro poder fazer alguma coisa, porque isso seria uma interferência indevida de um poder sobre o outro, porque a nossa Constituição prevê que os poderes são harmônicos e independentes entre si. O que está acontecendo é o seguinte, é que preenchidos todos os requisitos para a abertura de uma investigação criminal, de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, reunidas todas as assinaturas que a Constituição determina, não compete ao presidente do Senado, no caso Rodrigo Pacheco, sentar em cima, fingir que não está acontecendo nada. Se a formalidade foi preenchida, se os crimes supostos estão sendo apontados, se o fato está se dando dentro da legislatura, o presidente da Câmara, quando o pedido é na Câmara, ou o presidente do Senado, não pode simplesmente ele ser o árbitro. Não, eu acho que não é o caso de colocar agora. Então é o seguinte, o Barroso, ele atendeu então um pedido do senador Cajuru e do senador Alessandro Vieira, e eu li toda a petição, né, para poder entender, e o Barroso é um intelectual, é um professor de direito constitucional, ele é uma pessoa extremamente respeitada no meio. E ele deu uma decisão bastante fundamentada, dizendo exatamente o que a Constituição diz, não é interferência ele, Barroso. Quem está interferindo na decisão do próprio Rodrigo Pacheco, de não ter feito a abertura da CPI, são os senadores que estão buscando na justiça o reconhecimento que o Rodrigo Pacheco não pode fazer alguma coisa que a Constituição não permite, ele tem que dar início a essa situação. Ele mostrou uma certa contrariedade, mas ele vai abrir. O que vai acontecer nessa CPI? As provas vão surgir. Todas as falas do Bolsonaro, todos os atos, todos os ofícios, todos os desdobramentos, a ordem para se fazer cloroquina nos laboratórios do Exército, enfim,
todas as suas lives, o seu combate contra a vacina, o seu atraso em tratar desse assunto, o seu desprezo, a sua campanha permanente contra a vacinação, contra a obrigatoriedade da vacinação, a sabotagem permanente, isso tudo vai aparecer. E o Pazuello, que está desaparecido, ele não tem imunidade nenhuma. Toda hora agora ele vai ser, como eu disse a vocês, chamado para prestar algum tipo de depoimento e vai ter que contratar advogado porque o problema dele vai ser criminal, vai ser no Tribunal de Contas, ele vai ter que restituir muito dinheiro ao erário público por conta das coisas que vão ser apuradas durante a CPI da Covid. Então, gente, esse é o pano de fundo. O Bolsonaro vai mudar o tom, ele vai ser informado que a chapa começa a ser bem esquentada e untada com azeite de primeira qualidade, então ele vai começar a ter um discurso mais calmo, as suas hostes vão começar também a prestar mais atenção no que está acontecendo dentro do Senado Federal e mesmo que as acusações sejam muito contundentes nesse momento, mesmo que os fatos sejam muito relevantes, depois que for concluído esse inquérito, ele é mandado para o Procurador-Geral da República, que diante dos fatos apresentados vai poder promover uma ação contra o presidente da República ou não. Vocês acham que Augusto Aras vai fazer isso? Mas o Augusto Aras também está se colocando numa rota de colisão muito complicada, porque eu já apontei a vocês aqui que ele já cometeu vários atos que podem ser considerados atos de prevaricação, e prevaricação é um crime. Ele não pode simplesmente ignorar ações concretas que são demandadas junto à Procuradoria-Geral da República por um mero capricho dele. Mas como ele está querendo um cargo lá no Supremo Tribunal Federal e ele virou um terrivelmente evangélico, então ele está se prestando a todo tipo de cretinices jurídicas, vamos dizer assim. E por falar em cretinice jurídica, eu tinha dito a vocês que o placar seria de 10-1 a favor da Constituição contra esse pensamento obscurantista /religioso, né? E eu errei, porque o ministro Toffoli, eu tinha me esquecido, né, que o Supremo Tribunal Federal tem o Toffoli. O Toffoli deu um voto ontem que durou 15 segundos, um voto envergonhadíssimo entre um ministro e outro, teve uma queda no sistema. O Fux falou, então, como vota? Então, aproveitar que caiu o sistema da Rosa Weber, como vota o ministro Toffoli? Ele assim, acompanha o Cássio Nunes. Pum, e sumiu. Esse tipo de comportamento só pode ser lido por alguns aspectos. Primeiro, ou o Toffoli quis prestar uma solidariedade ao Cássio Nunes para ele não ser ridicularizado pela história do Supremo Tribunal Federal, pela história do direito brasileiro. Então ele se colocou ali, não, vou ficar com o cara, vou dar uma força para ele. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que ele está querendo ficar mais bem posicionado ao lado de Bolsonaro, por algum interesse que nós não sabemos quais são. O que tem a ver ali uma coisa com a outra? Se tem algum rabo preso no meio dessa história, porque como é que a gente pode imaginar alguma coisa diferente? Ou simplesmente o Toffoli ontem tomou alguma coisa, tomou algum medicamento, algum tarja preta e não sabe o que fez. Então, as hipóteses são essas, porque no campo da racionalidade, como eu falei para vocês, o Toffoli, se fizesse prova numa faculdade de direito constitucional, ele tomava 0, ele não conseguia passar em nada dentro da faculdade com esse tipo de comportamento. E manchou a sua biografia porque é uma coisa absolutamente absurda o que foi feito. Bom, então teremos mais assuntos pela frente aí. Eu trouxe para vocês hoje, porque eu não posso deixar de me lembrar do jantar macabro, né? O jantar lá, que se aproxima muito desse jantar aqui que o Villard cita que aconteceu, as jantares que aconteciam entre empresários alemães e Hitler, para fortalecer ali o nazismo e financiar o partido nazista na Alemanha. Esse pessoal, eles não se deixavam fotografar. A gente estuda bandido, gente, eu tenho comentado com vocês esse outro livro aqui do Eric Hobsbawm, é um assunto que eu gosto de entender, né, de mergulhar como é que funcionam as mentes da bandidagem em outros cantos do planeta, né, como é que eles se comportam. Eles têm algumas características muito próximas, né, e uma delas é não querer deixar rastro,
Os alemães lá com Hitler, eles não deixaram fotografia. As informações sobre esses jantares dos empresários com Hitler, para fortalecer o nazismo ali, somente foram identificados pela biografia, pelos relatos de cada uma das pessoas envolvidas nesses episódios e também por conta dos documentos encontrados ou que foram colocados no Tribunal de Nuremberg para apurar as responsabilidades dos alemães, dos não alemães, pelo nazismo e pelo holocausto que aconteceu por lá. E aí a gente chega até esse jantar que o Bolsonaro teve essa semana, teve antes de ontem, com empresários aqui em São Paulo, né? Gente, percebam só como é que os gangsters se comportam. Eles também não deixaram rastros. Vocês imaginam que um jantar com o presidente da República, todo mundo teve que deixar o celular em uma sacola, deixar algum canto lá, nenhuma imagem, nenhum áudio, só relatos. Ou seja, são gangsters envergonhados. E esses gangsters envergonhados, inclusive, chamaram a atenção dos outros empresários que acharam que era um encontro absolutamente impróprio porque não representava a classe de empresários, de banqueiros, de uma maneira geral aqui no nosso país. Porque as pessoas que foram escolhidas para esse jantar sinistro, esse jantar macabro, o jantar do perdigoto, foram pessoas que não estavam na lista dos mais de 1.600 economistas, empresários, banqueiros, financistas, enfim, que assinaram um documento a favor da vida, para combater a Covid e por aí vai. O pensamento dessas pessoas que estavam nesse jantar macabro foi contestado, né, inclusive por muitas pessoas que deram declarações dizendo que eram dois tipos de empresários ali. Ou os adesistas que estão sempre com qualquer governo, governo que vai para cima, para baixo, eles estão sempre com o governo, ou os inexpressivos, os insignificantes. Então, essa é a visão das pessoas que não estavam nesse encontro, parece encontro de gangster mesmo, né? Só deram declarações lá de fora. E o presidente do Banco Central, gente, estava no meio dessa reunião. Presidente da República xingando, mandando perdigoto para todo lado. Vocês imaginam isso? É reunião na caverna mesmo, reunião da caterva na caverna, né? E aí a gente não pode deixar de lembrar que esse pensamento desse tipo de gente, de desprezo total pelas pessoas do nosso país, não é isolado, né? A gente pega um novo empresário, né, de umas décadas para cá, e vamos relembrar aqui, né, não vamos esquecer o que essa gente falava sobre o mal da Covid no nosso país, não, né? Vamos relembrar aqui o senhor Júnior Durski, do Madeiro, né, do hambúrguer lá, né, que eu deixei de frequentar por conta desse tipo de comportamento dele aqui. Vamos lembrar. Vamos isolar os idosos, vamos isolar as pessoas que têm algum problema de saúde, como diabetes, é nossa obrigação fazer isso. Mas nós não podemos, por conta de 5.000 pessoas ou 7.000 pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil em 2000. Então, quer dizer, é o discurso que o Bolsonaro até hoje não mudou. E por isso que vai acabar preso lá no final da história. Ele estava achando que era tolerável 5, 6 mil mortes, né? Mas ele não estava sozinho, não. A gente vai pegar muita gente que tinha responsabilidade pública que falava sobre esse assunto. Vamos pegar aqui o senhor Justus aqui, vocês vão ver na mesma linha também. Vamos lembrar dele, né? Não vamos esquecer de ninguém, não. Vamos lá. Temos aqui poucos casos ainda, e temos, infelizmente, 25 mortos. Mas 25 mortos para 210 milhões de habitantes, de novo, é um número muito baixo. Significa o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos dando um tiro de canhão para matar um pássaro. Nós estamos exagerando na dose. Eu nunca disse que não tem que tomar cuidado. Meu amigo, já estamos com quase 400 mil aves, né? Pássaros, né? Que já foram mortas, né? E o presidente da República continua com esse mesmo discurso. Esse encontro lá do Bolsonaro com os empresários chamou atenção também por um episódio muito interessante que aconteceu na história, que foi relembrado pelo ex-ministro do STF, né? O Celso de Mello. Eu estou tentando colocar aqui a imagem para vocês. Isso aqui, gente, foi um encontro que aconteceu no dia 12 de outubro de 1936 na Universidade de Salamanca. Esse senhorzinho que está aqui no meio, ele chama Miguel de Unamuno, ele era reitor dessa universidade. A França estava vivendo ali o começo da Guerra Civil e nessa universidade aí estava sendo comemorado o Dia da Raça,
Veja só que uma comemoração já estranha, né? Mas num momento que o nazismo eclodiu na Alemanha, né? E também foi eclodindo também em outros países sob pretexto de movimentos nacionalistas, né? A pátria acima de tudo, Deus, enfim. Era esse discurso que a gente vê requentado hoje aqui no nosso país. O reitor, então, Miguel de Unamuno, ele fez um discurso mostrando que o ódio que estava acontecendo ali na Espanha não podia prosperar, que o discurso do ódio, ele estava deixando a Espanha ensandecida. E uma das pessoas que estava nesse encontro, nessa comemoração do Dia da Raça, era um cidadão que era general, era militar lá no governo de Franco, né? Era o Milan Astray. E ele sempre gostava de dizer para suas tropas uma frase aterradora. Ele dizia, viva a morte, viva la muerte, né? E nesse encontro, o Miguel de Unamuno falou assim, olha, aqui é o templo da inteligência, a gente tem que colocar sempre a inteligência para cuidar dos assuntos da Espanha, a gente tem que ter equilíbrio e tal. E aí o cara, o Milan Astray, ele se levanta e grita, abaixo a inteligência, viva a morte! E aí todo mundo aplaude e aí o Miguel de Unamuno sai desse ambiente, né? Então o que nós estamos vendo hoje no Brasil, guardadas as devidas proporções, é uma gente muito estranha, que não está ligando para a vida. E essa gente chegou até a política e muitos deles estão presos, né? Ontem eu estava vendo a lista, gente, se a gente relembrar, né? Vamos lembrar, né? Crivella está preso, a Sara Geromini está presa lá com tornozeleira eletrônica, a Flor de Lis, o Queiroz ligado à família Bolsonaro, o outro morreu lá, o Adriano, o pastor Everaldo que está preso também, agora esse doutor Jairinho, com esse episódio hediondo envolvendo a criança, enfim, a gente tem que ter cuidado para falar dessas coisas, mas as provas contra ele que estão vazadas aí, elas são irrefutáveis, só um milagre para explicar o que aconteceu. Um milagre, se é que é possível, né? A gente colocar esse tipo de discussão ou de tema numa situação tão dramática. Mas é uma gente muito complicada. E hoje, para coroar essa história toda, a gente vê essa frase aqui do Eduardo Bananinha, né? Ele chamando as deputadas da Comissão de Justiça de portadoras de vagina. Então, é esse tipo de gente, é esse tipo de momento que a gente está vivendo no nosso país e é contra isso que todos os dias a gente chama atenção, a gente levanta uma questão aqui para mostrar que se nós não fizermos uma resistência, aliás, tinha uma frase do Miguel de Unamuno, que eu peguei aqui, que ele diz o seguinte, ele disse que às vezes ficar calado é mentir. Eu achei essa frase espetacular, gente, ficar calado às vezes é mentir. E ainda bem que a gente tem esse espaço aqui, que a gente pode jogar essas situações. E vamos acompanhando a história do nosso país e vamos jogando mais luzes sobre as temáticas. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se tiver mais temas hoje, mais rápidos, mais urgentes, nós voltamos mais tarde. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.